Olá, queridos, tudo bom com vocês? Mais uma vez estamos aqui para juntos compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, né, em tudo aquilo que você possui. Que Deus possa estar guardando e abençoando, né? Com prazer, mais esta noite para nós aqui, estarmos aqui falando um pouquinho deste amor tão glorioso e tão verdadeiro e tão puro que é o amor de Cristo, o amor do Pai para conosco. Não é verdade, meu amor? Verdade. Nós estamos dando continuidade, né, a uma série de vídeos que nós fizemos, né, sobre como nascer no lugar secreto, né, habitar os esconderijos do Altíssimo, através de Cristo, né, da justiça de Cristo. Então estamos falando sobre a armadura de Deus, né, e está revestido dessa armadura, está firme, né, assentado nas regiões celestiais, nesse lugar poderoso, né, que Cristo preparou para cada um de nós. E nós paramos justamente na preparação do Evangelho da Paz, né, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nós colocamos um versículo em Gálatas 4:24 que fala sobre justamente a diferença, né, entre os filhos, né, uma simbologia, né, que Paulo faz aos Gálatas das duas alianças, né, a antiga aliança e a nova aliança. Ele vai falar que a antiga aliança, né, simboliza Agar e a nova simboliza Sara. Os filhos nascidos da antiga são os filhos, né, da escrava, e os filhos da nova aliança são os filhos da livre, né? Então, como é importante nós fazermos separação, não é? Então, estar calçado com essas sandálias, né, é ser filho, né, simbolizando Abraão e Sara, né, filhos da livre. Nós lemos o texto em Gálatas 4:24 que diz, né, isso serve como um símbolo. As duas mulheres, né, ali falando de Sara e Agar, representam as duas alianças, a antiga e a nova, né? Uma aliança é a do Monte Sinai. Qual é a aliança do Monte Sinai? É a aliança, né, que Deus fez através dos 10 mandamentos, né? Então hoje está pautando a salvação baseado em quanto a pessoa consegue cumprir os 10 mandamentos, é ser filho da antiga aliança, não é? Então não é filho da lei, não é filho da livre, né, mas é filho da lei. É filho simbolizando filho de Abraão com Agar, não é? E o que vai acontecer com filhos de Abraão com Agar? Vão ser despedidos, né? Ou seja, mandados embora para o deserto. Coração doído que Abraão deve ter tido, nossa, né? Mas foi obrigado a dispensar os seus filhos, né? O seu filho, Ismael, no deserto. Então, é muito importante a gente fazer essa separação. Não podemos misturar lei e graça. A lei foi dada, né, no intuito, não porque nem porque Deus quis, porque ela faz parte. A Bíblia fala que a lei é ministério de morte. Não é? Ela fortalece o pecado, ela expõe o pecado. Não é? Então, nada mais é do que a antiga aliança foi dada para quê? Para mostrar que nós precisávamos de um Salvador. Não é? A lei é um espelho. O espelho não é ruim. O espelho, ele mostra a realidade, ele mostra quem nós somos, né? Então, e Jesus veio para fortalecer a lei, ele veio para implementar a lei, ele não veio para abolir a lei, né? Ele cumpriu a lei, aliás, né? Mas ele colocou a lei num patamar que eles entendessem, né, que era impossível ao homem ser salvo pensando que podia cumprir a lei, né? Não tem nada de errado cumprir a lei, não é? Muito pelo contrário, vai te fazer bem, né? Vai te poupar uma série de transtornos, mas ela não te torna justo, não é? O fato de você cumprir a lei não te justifica, que senão não haveria necessidade da nova aliança. Cristo não precisaria ter morrido. Os judeus dariam conta de cumprir a lei, não é? Porque eles eram estudiosos, não é? Natos da lei. O cumprir a lei não faz ninguém nascer de novo. Não torna ninguém justo. Não tem como nascer de novo. Se isso fosse uma verdade, Jesus não tinha dito para Nicodemos, né? João 3,
Jesus disse para ele que ele precisava nascer de novo, né? Para um E mestre aí, da lei, a né? lei. Então, se a lei fizesse com que alguém, né, tivesse a sua vida justificada, não precisaria disso, né, do que Jesus fez. Então aqui simbolizando né, estar calçado é estar livre, né? Para pregar o quê? Boas novas, o evangelho da paz, né? Que paz é essa? Anunciar que nós estamos em paz com Deus. Por que nós estamos em paz com Deus? Porque nós cumprimos todos os mandamentos? Não, nós estamos em paz com Deus porque Cristo cumpriu todos os mandamentos. Por isso que é vestido com a couraça de Deus. Sim, Vestido com a justiça, justiça de Deus. Não é a nossa, é a justiça dele. Né? E mais uma consequência de estar vestido com essa armadura é ter os pés calçados. Não é não ser filho, né, da escrava, ser filho Sim. da livre, né? Mas vamos seguir para a gente não se ater, porque isso aqui nós já falamos no último vídeo, né? Sim. Só para a gente dar uma introdução da sequência. Efésios 6:16 diz, né, segurando mais uma parte da armadura, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno, né? Nós sabemos que escudo é uma arma de defesa. Nós vamos ver também que tem a arma de ataque. Então tem uma de defesa e outra de ataque, né? A de defesa é o escudo e a de ataque é a espada, né? Então como que nós nos defendemos do ataque do adversário, né? Das setas que nós vimos lá no início do 6:12, né? Dardos. Os dardos inflamados, né? Uhum. Justamente com esse escudo. Que escudo é esse? A fé. Fé no quê? Não é? É muito importante se definir. Não é uma fé, não é para se obter algo, não é? É uma fé naquilo que Deus proporcionou. Isso. Não é uma fé também, numa crença e que Deus existe e que Deus é bom. Não é esse tipo de fé. A fé naquilo que ele proporcionou para a humanidade. Através de Cristo. Através de Cristo, justamente. Então, essa é a fé a qual os dardos inflamados do maligno podem ser apagados. Através deste escudo. Porque esses dardos nada mais são do que culpa e condenação por justamente a pessoa não conseguir cumprir todos os mandamentos. Isso não aí. É? Então, quando vem a culpa e a condenação, através desses dardos inflamados do maligno, o que nós temos que fazer? Nos revestir com a armadura, e parte dessa armadura é esse escudo, né? Que é a nossa fé de quê? Que nós recebemos a salvação como um presente, como uma vestimenta, né? Que nos revestiu e que nos torna justos. Sim. Não é o fato da gente pecar ou deixar de pecar, não é? O que nos torna justos hoje está vestido de Cristo. Essa é a nossa justiça, né? Sim, porque sim. Cristo é o justo. Se nós estamos inseridos nele, nós nascemos de novo nesse lugar secreto, né? Nós estamos vestidos com essa vestimenta da justiça de Cristo. Esse é o nosso escudo da fé, né? Que nós vamos apagar esses dardos inflamados do maligno, né? Inflamados que ele vem no sentido de trazer dúvida, né? Qual a intenção, né, do adversário? É colocar justamente em dúvida aquilo que Deus falou, né? E muito do que Deus falou, da palavra de Deus para a nova aliança, está em Hebreus, justamente a carta, né, daqueles que mais estavam apegados à lei, na antiga aliança, né? Então ali o autor dos Hebreus, ele deixa muito claro, né, a palavra de Deus para a nova aliança qual era, né, que é por causa do que Cristo fez lá em 10:17, né, 10 do 14 ao 17, por causa do que Cristo fez, né? Ele não se lembra dos nossos pecados para os condenar. Por que ele não se lembra? Porque todos eles foram postos em Cristo, né? E porque todos eles foram postos em Cristo, toda a ira que era para vir na minha vida foi sobre a vida de Cristo, né? Então ele fez um juramento, e ali com testemunho, Jesus como fiador da aliança, o Espírito Santo como testemunha, né? E ele ainda jurou, além de, se não bastasse a palavra de Deus, ele fez um juramento de que ele jamais se lembraria dos nossos pecados para os condenar. Então hoje o que condena um homem? Duvidar, né? Então a fé no que ele diz para a nova aliança é um escudo, né, essencial para nós permanecermos nesse lugar, né?
Você quer colocar alguma É coisa? justamente a questão da fé, quando se coloca, né? Não é cumprir algo, porque a própria palavra de Deus, né, como você colocou em Hebreus, capítulo 4 também, né, que a gente tem a força que precisamos fazer, né, esforçar, é para entrar nessa fé, nesse descanso. Uma coisa que o povo de Israel, né, não conseguiu, por quê? Porque não tiveram fé. Né? Eles foram os espias ali em Números 13, fala dos espias que estiveram na terra, olhando a terra, observando tudo. Deus tinha dado uma palavra que ia entregar a terra e eles não creram. Não creio. Né? Você vê que ali Deus não estava recrutando soldados para uma luta. Deus estava recrutando pessoas para terem fé que ele iria fazer. Né? Então, da mesma forma, hoje, mesmo na época da lei, quero que você entenda isso, que mesmo na época da lei, Deus fez isso acontecer. Né? E hoje, da mesma forma. Né? É preciso fé para que as coisas que Deus fez no plano dele, através de Cristo, nos possa assegurar que nenhum dardo do inflamado maligno vai nos tirar das regiões celestiais. Porque esse é o propósito dele. É isso. Então, essa arma de defesa, né, que é que a nossa fé na promessa de Deus, como você bem colocou, né? Ali o autor compara justamente isso que você falou lá do povo de Israel, né, no deserto. Né? Deus prometeu algo para eles e eles duvidaram. Aqui, Deus está prometendo a salvação, né, como um presente, como um dom, que a Bíblia fala, o dom da justiça, né? E muitos duvidam. Então, o que eles estão? Estão desprotegidos. Todos os dardos do maligno, todo dardo inflamado de culpa e condenação atinge essas pessoas. O fato é que quem não vive pela fé, vive pela lei. Não existe outra coisa entre essas duas situações. Quem ou vive pela fé ou vive pela lei. Vivendo pela lei, tem que se cumprir os mandamentos. Como o homem não consegue cumprir os mandamentos, é atingido pelas maldições. É simples assim. Tá? Não há nada que possamos fazer que irá mudar isso. Nada. O bom comportamento é legal, como você colocou, muito bom. Vai te ajudar, bom caráter, ser uma pessoa generosa e por aí vai. Tantas coisas boas, né? Um bom pai, um bom esposo. Só vai te trazer benefício, mas isso não vai fazer você escapar de maldição, porque você não vai conseguir cumprir todos os mandamentos. E Tiago 2,10 diz que se você peca em um, você é culpado de todos. Né? Então, está sempre sujeito a um ciclo de maldição. Né? Nós já falamos isso aqui, sobre esse ciclo de maldição. Não, e tem outra. A questão da maldição é o seguinte: mesmo se a pessoa está pela lei, ela está sujeita até às maldições do antepassado. Ou seja, mesmo que ela não quebrou o mandamento, quando ela se submete à lei, até a maldição dos antepassados, porque existia, né? Sim. Né? Que Deus visitava com maldição até terceira e quarta geração, atinge a pessoa. Então, é por isso que a fé direciona onde que você está. Se você crê que a salvação é um presente, que não depende de você, depende de Cristo, e Cristo, né, levou todas as maldições. Toda a maldição da lei foi posta sobre ele, porque toda a maldição que era para vir sobre mim com relação à lei foi sobre Cristo. Quando eu creio nisso, né, eu estou eu me isento de toda a maldição hereditária, porque até mesmo eu não sou mais eu não tenho mais o DNA humano. Não é? Por mais que ele exista aqui, né, ele um dia vai ser transformado, ou seja, é uma questão de tempo, não é? Então, hoje, não é, por eu ser nova criatura, pela fé, não é, me isenta de todas aquelas maldições que poderiam vir dos meus antepassados. Isso, a pessoa que vive no Evangelho, ou você que conhece, que está nos ouvindo, sabe muito bem disso. São casais que os avós se separaram, os pais a mesma coisa, e com você aconteceu a mesma coisa. São pessoas que tiveram seus pais ou seus avós enfiados no vício, ou cigarro, ou bebida, e aí vem os pais, aí vem os filhos, aí vem os netos. Então você vê isso acontecendo. E isso é maldição
de quem vive na lei. Então é muito fácil você identificar até quem está vivendo na lei. A família que ainda leva isso adiante é que essa maldição ainda não parou. Né? Só vai parar quando alguém, o sacerdote daquela família, se levantar em fé e começar a crer que aquilo, a partir daquele momento, as coisas vão mudar. Aí sim, aí as coisas começam a mudar. Né? E também a esposa, né? Porque a Bíblia diz que a esposa santifica, né, o marido, né? Mesmo que ele não tenha fé para isso. Então é bênção, mesmo um ou outro. Os mas filhos vão ser santificados, né? Precisa ter fé. Aí as coisas, esse ciclo de maldição, eles são interrompidos. É simples assim. Parece uma coisa meio que, como que eu vou dizer? Parece simples. Para nós se tornou simples, porque a gente se posiciona em fé. Né? O diabo não quer que você permaneça, mas a partir do momento que você permanece, você se livra disso. Mas para Jesus foi muito caro. Olha só Gálatas 5,4. Vocês que procuram justificar-se pela lei, né? É o que fazia para ser salvo, né? Isso é lei, estão separados de Cristo. Olha como é forte. Vocês caíram do favor, graça, do favor de Deus, né? Ou seja, favor imerecido. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Ou seja, é um ser justo que provém de crer na fé de que essa justiça não é a minha, é a de Cristo, que eu recebi como uma roupa, né? Como um manto. Né? E agora o 17, usa também o capacete da salvação, né? Que é proteger a mente. Muito importante. Né? Contra esses dardos que vem na mente, essa acusação, essa culpa. Né? Mais trabalha, a Bíblia fala que o que vem sobre a nossa vida é humano, né? Vem na mente. O maior engano do diabo é dizer que você ainda pode perder a salvação, né? E você, quando fala isso, que é impossível você perder, parece que você está falando algo, né? Uma blasfêmia do tamanho... É o contrário. Blasfêmia é dizer que eu posso perder. Se a gente for botar a questão de ser blasfêmia, o que é blasfêmia é eu dizer que eu posso perder algo que Deus me deu, como favor imerecido. O que pode nos separar desse amor? A Bíblia diz: nada. Então, você até comentou, né? Quem quiser saber mais sobre o engano do pecado, tem os vídeos aí passados, né? Falando sobre o engano do pecado. Mas vamos lá. Capacete de salvação, espada do Espírito. Agora, a espada é uma arma de ataque. Por isso que é tão importante nós conhecermos os versículos bíblicos, porque Jesus atacou o diabo com a palavra, não é? Sim. E a espada, quando fala espada do Espírito, a Bíblia vai dizer o quê? Que a espada sai da boca, né, de Jesus, lá em Apocalipse. Né? Talvez tenha até embaixo o versículo. Então, espada não é uma arma que você vai ficar lutando nas regiões celestiais, né? É o Jedi espiritual. Não. É algo que sai da sua boca. Sim. Eu sei que muita gente gosta aí dos Paranauê aí dos filmes da vida, né? Mas não é essa espada Jedi aí não, né? É algo que sai da boca. A espada é a palavra, não é? Do Espírito, ou seja, a palavra viva. Palavra rema. Rema. Essa é poderosa, vem direto do trono, além dessa que nós temos em mãos, que é a palavra de Deus, né? Logos de Deus, mas tem a palavra rema, aquela que vem direto no teu espírito. Acho que pode subir ali. Sim, então vamos passar aqui. Prontinho? Avalie a salvação. É alcançada crendo ou eu duvido? Não, avalie. A salvação é alcançada crendo. Se eu duvido da minha ou da de outra pessoa, né, saio desse lugar. Mas Deus é tão misericordioso que diz que aquele que vem a ele jamais será lançado fora. Né? Então hoje, eu já até disse isso em alguns vídeos, tem muitos cristãos que ele entra no Santo dos Santos e sai. Ele não vive lá, ele não mora lá, ele não habita lá, ele não nasceu lá. Né? Então são os filhos de Agar. Os que vivem realmente pela lei. Pela lei. Os que vivem pela lei, que acham que a sua salvação ainda pode ser perdida,
não é? Ele só entra e sai no Santo dos Santos, ele não mora lá, não é? Porque ele não tem segurança para estar lá, ele não está ancorado lá, ele não creu ainda de uma forma inabalável, não é? De que aquela salvação que foi dada para ele não pode ser tirada, porque Deus é fiel em não tirar. Por quê? Porque ele não tira. Porque toda a ira de Deus já foi sobre Cristo, não é? Um bom advogado sabe que um crime não pode ser punido duas vezes. Se ele já puniu em Cristo, não é? A Bíblia diz que o escrito da dívida, ou seja, né, foi cravada na cruz, não é? E ele triunfou sobre o pecado, sobre o diabo, né? E essa é a palavra que nós temos que ter como espada. Não é? São esses versículos que você tem que ter em mente para quando o diabo te atacar com culpa e condenação, você usar a própria palavra contra os argumentos dele, não é? Justamente. Por isso que chega na segunda-feira, a pessoa entra na culpa, na condenação, porque no domingo ele ouve a palavra, né? Uma palavra, né, muitas das vezes que promove a lei, né, que faz com que ele viva no setor ou no âmbito da mudança, ele precisa mudar, e ele sai dali com a esperança de que ele irá conseguir mudar. E aí o que acontece na segunda-feira? A culpa vem por não conseguir, a condenação vem porque não conseguiu. E aí, pronto. Culpa e condenação são alimentos do adversário, que ele vem já há milhares de anos, né, proporcionando isso, e tem vencido muita gente nesse campo aí. 2 Timóteo fala, né? 2:11-13, ó. Palavra fiel é esta. Ou seja, né, a palavra de Deus é fiel. Se morremos com ele, também com ele viveremos. Ou seja, essa natureza sua já morreu. Para quem crê, já morreu. Não é? Ela já foi sentenciada. Esse é o primeiro passo no Evangelho. Se vê morto em Cristo. Primeiro passo. Se nós já morremos, não é? Então também com ele reinaremos. Se o negarmos, ou seja, se eu nego a justiça dele, né, e fico com a minha, ele também vai nos negar. Se formos infiéis, ele permanece fiel, ó. Como que é? A fidelidade dele né? Porque ele não pode negar a si mesmo. A si mesmo, é verdade. Não é? Justamente. Essa eu comentei em vídeos passados, você não vou tomar tempo, mas é o primeiro passo, né? É a morte. Você entender que morreu. Enquanto você que está nos ouvindo não entender a sua morte no reino, você não vai conseguir passar para o lado da fé, você não vai conseguir viver essa fé, você não vai conseguir desenvolver a tua vida com Deus, porque enquanto você não entender essa morte, você não fica patinando no mesmo lugar. Quer dizer, uma que você vai achar que é a sua carne, outra você vai achar que é o seu pecado, outra você vai achar que não conseguiu. Aí não conseguiu, vai vir culpa, vai vir condenação, vai vir prostração, vai vir tudo porque não entendeu o que morreu. Né? É muito tremendo saber que a nossa natureza adâmica está morta, mas para isso veja os vídeos passados aí, né, falando muito sobre isso, que é muito importante. Vamos lá. 24:26 diz: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, né? Eu tenho vivido isso na pele, né? Porque eu entro nos grupos da vida, das redes sociais. São poucos, né? E vejo lá aquelas postagens, né, absurdas. E vou tentar, de alguma forma, trazer luz, né, da palavra. Não é minha opinião, é o que a palavra está dizendo, né? E assim, como que as pessoas resistem, né, ao fato de que a dívida está paga, né? Então, como que há incredulidade nessa área? Como que, né, o diabo ele atinge principalmente a igreja, principalmente os cristãos, Sim, com essa dúvida, não é? E uma coisa que fazem muita confusão, não é? Muita confusão. Existe um lado da árvore do conhecimento do bem e do mal que mata, né? Que é o bem, que todos
né, estão morrendo por causa dessa área, porque o pecado, todo mundo sabe o que é pecado. Sim. Não é? Então existe a lei do pecado, a lei de Deus dada a Moisés e a lei do Espírito. São 3 leis, não é? Então, o que hoje o cristianismo faz? Ele se apega hoje em 2 leis, que é a lei do pecado e a lei de Deus. Como se as duas, não é, fossem contrárias uma à outra. O que Satanás apresentou a Eva, para ela, pensa bem, irmão, Eva e Adão eram pessoas que tinham um conhecimento maior de Deus, né? Eles tinham conhecimento, eles viram o manifestar da glória de Deus. Eles tinham a lei do Espírito. Tinha a lei do Espírito. Agora você pensa bem, o diabo, ele mostrou para eles uma lei. Outras leis. A lei do mal. Não. Foi a lei do bem. Do bem e do mal. Do bem e do mal. Mas ele não tentou fazer com que eles agissem mal. Ele tentou fazer com que eles agissem numa aparência do bem. Que aquilo ia proporcionar coisa boa para ele. É dessa forma que o diabo vem. Tentando fazer com que a lei hoje, né, a lei, vamos dizer, do mandamento de Deus, te proporcione bem. Ou seja, se você mudar, você vai viver uma vida boa. Se você fizer isso, você vai conquistar isso. Só que essa é uma mentira do diabo, né? Porque quem faz o bem conquista algo natural, não humano. Conquista algo espiritual. Porque o espiritual é a justiça. Só pela lei do Espírito. Só pela lei do Espírito. Então, a consequência da lei do Espírito, aquela vida em abundância que Jesus fala em João 10, é pela lei do Espírito. Não é pela lei do homem ou a lei que Deus deu, né, que vai te proporcionar essa mudança. Tanto que nós vimos lá que a lei dada no Monte Sinai, não é ministério de morte. Então, a lei dada a Moisés é ministério de morte. Porque Paulo a Bíblia diz que o quê? Que a força do pecado é a lei. Não é a graça. Todo mundo acha que a força do pecado é a graça. Quanto mais se fala da graça, mais, né, se fortalece o pecado. Mas é o contrário. abre a porta, né, para pecar. É o contrário. A força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, 56. Então, olha só o que Paulo diz a Timóteo. Ó. Se morremos, com ele também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Agora lá embaixo, 24, 26. Isso aí nós já falamos, né? E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Apto para ensinar, você tem que conhecer a palavra. Sim. Não é? E principalmente o que Deus diz a respeito da nova aliança. Para combater o quê? Com a espada do Espírito. Por isso é a lei do Espírito. Para combater com a espada do Espírito, o quê? Os dardos inflamados do maligno. Vai usar o quê? O bem, ele não vai usar o mal. O pecado, você já sabe o que é pecado. Não existe não porquê anunciar uma coisa que é óbvia. Que todo mundo sabe que é pecado. Todo mundo sabe o que é pecado. Certeza. Agora, ele usa um bem que aparentemente vai te fazer bem, mas que te traz morte. É o que você acabou de dizer aí. Sim. Não é? E o que ele usa? Ele usa os mandamentos. Ele exalta os mandamentos. Os mandamentos, por quê? Porque até Deus fez isso. Você fala, mas que isso, gente? Foi Deus exaltou o pecado, mostrando, dando a lei. Ou seja, ele ressaltou. Olha aí o pecado. Jesus veio e colocou, como você mesmo colocou, a lei num patamar impossível. Mas não era para que o homem falasse, então vamos tentar mais alto para tentar cumprir. Não, foi para mostrar a incapacidade do homem de fazer. E o que aconteceu? O homem continua tentando fazer com que ele mesmo alcance o padrão de Deus. É impossível. É impossível. É a mesma coisa que dizer para você assim, a sua salvação depende de você dar um salto na lua, sem uma nave. Não tem como. É impossível. Você vai morrer tentando e não vai chegar lá. Não é? Só se você entrar dentro de uma nave espacial. Quem é essa nave espacial? É a lei do Espírito, é Cristo. Não é? Simbolicamente. Então, existe essa diferença de leis. A lei do pecado é a lei
dada a Moisés, 10 mandamentos, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, conhecer o bem não significa que você vai conseguir praticar o bem, não é? Pelo contrário, quanto mais você sabe que fazer certo, né, o que tem que ser feito certo, mais errado você faz, né? Porque a lei é como se fosse assim, né? Você não, a criança brincando, eu uso muito esse exemplo, tá? A criança brincando ali fora, não tem placa nenhuma dizendo não olhe, mas você bota lá uma placa. Imagine que lá tem uma serpente, é o pecado, né? E você coloca lá assim, não olhe. Pronto. Desperta. Desperta. Por que eu não posso olhar? Isso aí. Vai olhar. Não é? Ali não é só uma curiosidade. Que às vezes a pessoa pode olhar, mas é porque quem é curioso vai querer olhar. Quem não é, não. A lei desperta. Por isso que É a força do força. pecado é a lei. Dá força. Não tem, isso é bíblico, gente. Não é nossa palavra. É uma palavra vinda do Criador. Né? Então ele sabe do que está falando. Então, quando as pessoas resistem, estão resistindo ao Evangelho, não estão resistindo à nossa mensagem, estão resistindo ao Evangelho, não é? E aí Paulo continua dizendo, para que, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar. Qual é a verdade? É a verdade do Evangelho. O que é Evangelho? Da boa notícia. Qual é a boa notícia? A dívida foi paga. Justamente. Quer melhor notícia do que essa? Não é? Então, você precisa conhecer o que a Bíblia diz a respeito da nova aliança para poder tentar levar as pessoas, né? Para que haja uma luz na mente delas, ela enxergue o Evangelho, não é? Desprendendo dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Como eu disse, às vezes a pessoa acha que o laço do diabo é só o pecado. Mas esquece que a árvore tem o bem, que também mata. Né? E ele vai usar o quê? Ele vai usar o bem. Ele vai te ensinar o mal. Ele vai te levar para o lado do mal. Você sabe que é o mal. Né? Mas tem um bem que ele usa, não é, dissimuladamente para te fazer pecar contra Deus. Justamente. Que é achar que você vai conseguir ser salvo cumprindo os mandamentos. Isso nasce no ser humano, é a tal da raiz de iniquidade. Isso. Não adianta ser bonzinho ou malzinho. Nasceu, já nasce com essa raiz. Então, por isso que a Bíblia fala em Romanos 6:23. Todos pecaram. Todos. Não é que aquele que agora tem entendimento pecou, não. Todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. Destituídos foram da glória de Deus, da presença de Deus. Não existe, né? Não existe. Salário do pecado é a morte, 3:23 diz, é muito claro. É morte, não tem. É salário. Se você trabalha, se você faz para tentar receber de Deus, o seu salário é esse. Infelizmente, né? Isso é bíblico. Ah, não, mas que loucura é essa? É o salário. Porque quanto mais a pessoa tenta fazer para mostrar para Deus que ele é capaz de fazer, ele está falando a mesma coisa. Não mudou a linguagem do povo de Israel, que diz para Moisés, tudo que Deus mandar, nós iremos fazer. E não, nem desceu a lei direito, eles já estavam pecando. Antes de entrar na Terra Prometida, teve que morrer todo mundo de uma geração. Olha, pensa bem, se isso não é o que está acontecendo hoje. Está todo mundo do lado de cá querendo chegar na Canaã, mas estão fazendo da mesma forma, rejeitando a fé. Não, tem que ser pelo que eu faço. Deus vai ter que me aceitar porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou uma pessoa responsável, porque eu sou uma pessoa, um bom pai de família, uma boa mãe, eu sou uma pessoa assim, sabe? Isso existia aos montes entre o povo de Israel, né? E morreu, por quê? Porque não tiveram fé. A Bíblia diz que quando aqueles homens começaram a falar, o povo de Israel se empavorou, entrou em desespero. Agora eu te pergunto, isso não acontece hoje quem vive na lei? Acontece um problema, o que a pessoa faz? Entra logo o quê? Não vai dar certo, isso não é para mim, essa situação não vou conseguir resolver.
Agora, quando você entra no descanso, aí é uma outra história. Vamos lá. Pode subir. Eu Nós estamos coloquei- falando da espada, do espírito. Então, eu coloquei os laços, né? Já colocamos aqui, ó. O pior laço do diabo é te Isso. fazer duvidar. Toda a armadura de Deus, né? Aqui esse Efésios 11, tem Isaías 61, é interessante. Uhum. Vistam-se com toda a armadura de Deus, a veste de salvação, e fala Isaías 61, 10, para poderem ficar firmes na posição de salvos contra as ciladas do diabo. Olha o que Isaías 61 diz, 10. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Agora eu quero só falar uma coisa aqui, meu amor, se você me permite. Eu estava estudando sobre isso. Que eu falei assim, bom, peraí, o que Isaías diz? A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação. Tudo isso aqui, salvação aí é Yeshua, né, que é o nome de Cristo. Aí salvação tem para, né, para tudo, para cura, para milagre, para prosperidade. E me envolveu com um manto de justiça, né, trocou a nossa posição de pecador como justo. Como noivo, aí ele dá um exemplo, como noivo se adorna de turbante. Eu falei, gente, que é isso? Por que essa situação? E aí a palavra turbante está lá em Levítico como mitra. E eu fui ver o que era isso. O turbante era um linho enrolado que era envolver a mente. O turbante com Deus, o homem, o sacerdote, ele envolvia sua mente para glorificar a Deus. E na frente desse turbante, nessa que chamava mitra, tinha uma placa de ouro. Ou seja, o que estava na frente não era o que ele pensava, era a glória de Deus. Ou seja, era a presença do rei. Então, né, eu entendi. Quando a gente olha e fala o noivo que se adorna, ou seja, o noivo, né, que se adorna dessa forma, né, que trouxe, e a noiva que se enfeita com suas joias. E esse enfeitar e as suas joias é muito interessante porque no original diz que é aquela noiva que avança como um navio, com força. Porque um navio não se para de uma hora para outra. Não é igual um carro que você mete o pé no freio e para. Não, o navio ele precisa de todo aquele processo para parar. Então é exatamente isso o poder da igreja. A igreja não se para com pouca coisa. A noiva não se para. A noiva está adornada com força para avançar como um poderoso navio de guerra. Não é qualquer coisa que para. Quando nós entendemos isso, né, vivemos essa realidade espiritual. Uma noiva não consegue ser parada de qualquer maneira. Ela tem poder para avançar. Então, quando a gente pensa assim no Evangelho, é tremendo. Né? Aí a gente entende por que esse manto de justiça, porque todo esse cuidado de Deus, de salvação sobre nós, né? Nos deu tudo isso. E com uma outra coisa que você está falando aí do turbante, né, de linho, é interessante, né, que o sacerdote ele não podia se vestir de lã, Não. né, só de linho. Justamente. Por quê? Porque o linho ele é fresco, ele não faz suar, né, e a lã faz suar. Então, por que a justiça, né, é como se fosse um manto? Né? E lá em Apocalipse diz que os vencedores estão vestidos de linho puro, fino e resplandecente, que é justamente esse manto de justiça, né? Que é um manto que não te faz suar, ou seja, não tem esforço seu, não é mérito seu, não é obra sua, porque se fosse, te faria suar. Agora, é interessante desse manto, como você colocou aqui, envolveu com manto, só quem vestia esse manto era o sumo sacerdote. Né? Os sacerdotes tinham roupa de linho, mas o manto, só o sumo sacerdote. Por quê? Porque ele entrava na presença de Deus. Aí a Bíblia diz que nós somos vestidos com esse manto. Ou seja, Deus, como Pai, Cristo, nos deu Nós estamos nele, né? essa autorização. Por que nós também
esse Nos manto de vestimos. justiça, ou seja, trocando a nossa justiça pela dele, temos condição de estar na sua presença. Santo dos Santos para a gente hoje é real. É, Não é algo ilusório nem passageiro. verdade. Vamos seguir aqui. 17. Usem também. A espada do Espírito, né? Que é justamente Já falando sobre isso. essa né? arma De de ataque. ataque. Né? É, Essa Seja- arma de ataque nada mais é do que a palavra que sai da boca. Ó. Isso, Apocalipse você já tinha 19, colocado. 13, né? Uhum. Ó, com o manto, esse é o manto da justiça, né? Olha aí. Salpicado de sangue, ó. Olha aqui, tremendo. E o seu nome é Palavra de Deus, ó. Palavra, né? Benção. Os exércitos dos céus o seguiam, que somos nós, vestidos, ó, de linho fino, alvo e puro, que é o que eu acabei de dizer, né? Que é a justiça de Cristo, né? Uhum. Montados em cavalos brancos, né? E uma espada afiada saía ali da boca para ferir com ela as nações. Então a espada é a palavra, né? A palavra que sai da boca. Essa é a espada de ataque, né? É a arma de ataque, né? Apocalipse 12, 10. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, ó. É os dardos inflamados, né? O mesmo que os denuncia de dia e de noite perante nosso Deus. Eles, portanto, venceram, olha só, né? É a batalha da fé, né? Por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra, ó, espada, não é? Do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte, né, que é a acusação do diabo, não amaram mais a própria vida. Não é? Ou seja, aqui não é só o fato de morrer pelo evangelho, não é? Mas a acusação do diabo te leva a duvidar da salvação. Duvidar da sua salvação é imaginar que você vai sofrer a morte, ou seja, a condenação pelo pecado. Sim. Não é? Se eu não creio que Jesus levou toda a minha dívida, toda a minha condenação, eu ainda creio que a condenação vai vir. Não é? Eu ainda creio que posso ser condenado. Quando eu creio nisso, e quando eu me posiciono em fé, de que não, né? É como se você corresse um risco, por isso é fé, de ainda ser condenado, porque ele coloca isso o tempo todo na mente. Ó, isso aí, essa Sim. graça aí é super graça, é hipergraça, isso não existe, não é? Então ele começa a lançar um monte de coisa, um monte de dúvida, os dardos inflamados do maligno. Como que nós vencemos? Com a palavra do Espírito, dizendo, né, que a dívida foi paga, né? Então olha o 23, né, de Efésios 6, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, ó, sem vacilar, sem duvidar, pois quem fez a promessa é fiel. Que promessa é essa, Jesus? É a promessa de que ele não vai tomar de volta a salvação. Por que ele não vai tomar de volta? Seria injusto. Deus, né, agiria com injustiça se ele tomasse. É por isso que a palavra ali em cima que você colocou, Jesus também disse, né? Aquele que quiser vir após mim, né? Depois dele, negue a si mesmo. Ali não está falando de negar o pecado ou negar. Não, ali está falando de negar a sua própria justiça e crer na justiça dele. Por isso que eu falei que é a árvore do bem e do mal, porque o diabo pega no negar a si mesmo só pro lado do pecado. Sim. Mas tem um negar a si mesmo do bem. Qual o bem que você tem que negar a si mesmo? A justiça própria. Justiça própria. Não é? É você tentar ser justo por causa do que você pratica ou deixa de praticar. E existem extremos, né? Um dia nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas existem os extremos da justiça própria. Aquele que é extremo, que tudo cai ali na justiça própria, isso era o meu caso, e aquele que vive cá achando tadinho que não merece nada, que é um pobrezinho, justiça própria também. Então a gente tem que entender isso aí, mas uma hora a gente vai falar mais a fundo. É muito importante você entender que isso aí é perigosíssimo. Vamos lá, 18. Ora em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso,
vigiem com toda perseverança com as ciladas do diabo, com súplica por todos os santos, contra as ciladas do diabo, vigiar firme. Esse orar no Espírito é muito interessante, né? Que existem várias coisas assim sugeridas, orar no Espírito. Mas uma das coisas importantes para quem é batizado, né? Quem é revestido do Espírito Santo, quando vai uma dica aqui, não é como é que eu vou dizer, não é um mandamento, nenhuma ordem, nada disso, mas quando você sentir de orar no Espírito, orar em línguas, faça isso. Isso vai edificar. A Bíblia fala sobre edificar a si mesmo, não vou entrar em detalhes sobre isso agora, mas Deus pode estar ali te capacitando para alguma coisa, né? Vamos lá. 19. Orem também por mim, olha Paulo falando, né? Para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tomar conhecido o mistério do Evangelho. Ore por nós também, né? Para que quando nós estivermos ministrando, minha esposa ali colocando essas palavras, você que ouve, né? Ore por nós, peça a Deus para que também isso aconteça, para que as pessoas possam ter os seus ouvidos espirituais abertos para entender à luz dessa palavra do Evangelho, conhecimento desse mistério tão tremendo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 3:6 falou desse mistério, né? Nós estamos falando de Efésios 6, né? Uhum. Que é a armadura de Deus, mas lá no início, Paulo falou aos Efésios, né? Que mistério é esse? Ó? O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Por meio da boa notícia, não é? Verdade. Os gentios tinham a lei? Não. Não é? Não tinham a lei. Agora foi dada a lei para eles poderem serem salvos? Não. Verdade. Não é? Qual a lei foi dada para os gentios serem co-participantes da promessa? A fé. Isso aí. Mandamento de Cristo. Já deu uma hora. Amar, não, 47. Amar uns aos outros e crer. Esse é o mandamento de Cristo. Não é verdade? Verdade. Vamos lá. Qual a promessa? Olha o que a minha esposa até comentou sobre esse versículo aqui de Hebreus. Muito, fala muito. Olha aí, Hebreus 10, 16, 17. Esta é a aliança que farei com vocês, diz o Senhor. Né? Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Palavra de Deus. A gente, o grande defeito hoje nosso, né, tanto se é dito do contexto, né, tem que ver o contexto, óbvio, tem que ter o contexto, mas você tem que pegar a carta no todo. Isso aí. Não é? Não é contexto só porque alguns versículos... Pegar um capítulo e ler texto em contexto, tem que pegar a carta no todo e ver qual é a mensagem que aquela carta tinha para aquela determinada igreja, não é? E quais foram os ensinamentos aplicados em cima daquela carta. Então, nós estamos falando de Efésios 6:12, a armadura de Deus. Como se manter nesse lugar celestial, não é? Esse lugar secreto. E aí Paulo vem e fala sobre a armadura de Deus, como se manter firme, né? Sem vacilar, sem duvidar, fé o tempo todo. De que você é salvo, que a dívida foi paga, que você não perde a sua salvação porque foi um presente, não é uma conquista sua, não é? Perderia se fosse uma conquista. Você deixou de conquistar, perdeu. Se é favor imerecido, não depende de merecimento. Né? Isso é evangelho. Só que lá em Efésios 2:15, né, vai falar, nós citamos aí, Efésios fala do mistério, né? Lá no início, Paulo dizendo no início da carta, Efésios 2:15-16, Cristo aboliu a lei dos mandamentos. Não tem como ser mais claro do que isso. Não está escrito. Quando você fala, parece que você está falando um absurdo. Está escrito. Por isso é a espada do Espírito. Não é?
Efésios 2, 15 e 16. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Qual lei dos mandamentos? Os 10 mandamentos. Como que ele aboliu? Aboliu fazendo a paz por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Nós éramos inimigos de Deus por causa da lei. Justo, não podíamos cumprir a lei. Tanto é que ele disse para o povo que ali estava, não vim para não cumprir a lei. Ou seja, ele fala uma palavra birrogar, né? Está escrito na Bíblia. Não vim para não cumprir, eu vim sim para cumprir. Ele cumpriu. Por quê? Porque se eu não viesse para cumprir, ninguém iria fazer. Ninguém ia conseguir. Então ninguém poderia entrar debaixo de bênção. Ia ter que viver em maldição eternamente. E olha ponto. Só. Efésios, nós estamos falando da mesma carta que Paulo escreveu, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça, favor imerecido, não é uma conquista sua. Vocês são salvos. Verdade. Mediante a fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus, é presente, não de obras. Para que ninguém se glorie. Não tem como ser mais claro. E Paulo escreveu uma igreja, né? A igreja de Éfeso era uma igreja bem inteligente. Não era uma qualquer igreja, era uma igreja que vivia numa cidade portuária, uma cidade de manifestação de pessoas de todo tipo. Então, Paulo escreveu essa carta para eles, mostrando para eles que não era pelo tudo que eles conheciam, porque era uma cidade próspera, uma cidade em construção, em crescimento e em grandes movimentos. Paulo disse, não é por nada que vocês fazem. Não é por todo conhecimento que vocês têm. É dom de Deus e ponto. Né? Então, ele deixou muito claro isso. Né? Mais claro que isso, nem a luz do sol. Agora, quando lá em Hebreus 10, né, nós lemos que Deus imprimiria no nosso coração os seus mandamentos, que mandamentos são esses? Né? João 13, 34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que vocês também amem uns aos outros. Como que nós amamos uns aos outros como Cristo nos amou? Cristo não veio para condenar. Cristo não veio para julgar. Ele veio para absolver. Ele veio para dar vida eterna. Ele veio para salvar. Então hoje, quando nós usamos os 10 mandamentos para condenar, para julgar, o que nós estamos fazendo? Diferente do que Cristo fez. Nós não estamos amando igual Cristo amou. Nós estamos indo contra o que a palavra de Deus diz em Romanos 2, que não devemos julgar. Naquilo que nós julgamos, nós seremos julgados. É muito importante ter todo esse cuidado para evitar problemas. Né? Vamos lá, Romanos 2, para não ficar só nas nossas palavras. Né? Vamos colocar aqui, olha ali, olha o que diz aí. Olha lá. Então não existe. Né? Jesus deixa muito claro, né, as coisas do Evangelho. Então ele está dizendo aí, és indesculpável, homem, quando julgas, quem quer que seja. Mais claro que isso, gente. Impossível. Né? Então a gente não está aqui julgando ninguém, pelo contrário, nós estamos aqui colocando justamente o que nós estamos julgando é o diabo, na sua astúcia, tentando enganar e tirar as pessoas do lugar aonde Cristo colocou. Nas regiões celestiais, onde Cristo quer manter a sua igreja. Uma igreja sadia, uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, uma igreja inteligente, fortificada, cheia da graça. É ali que Jesus quer. Né? Então, mas aí o diabo vem com suas sutilezas, tentando trazer os seus sérios problemas. O joio, e o joio parece trigo. É interessante que eu vi o pastor mostrando outro dia algo na mensagem. Rapaz, como que é parecido, né?
o joio e o trigo é muito... Eu não tinha visto. Assim, já vi em figuras, mas na mão, assim, ele colocou o joio e o trigo, rapaz, é muito semelhante, é quase idêntico. Não é idêntico, mas é quase idêntico. A diferença é que quando você esfrega, o joio só tem palha. Faz assim, ó, ele vira palha, fica aquele monte de palha na mão. E o trigo você esfrega, vai sair na palha e fica a sementinha. Né? Então você vê que coisa terrível. Terrível. Então qual é o joio? Ele usa a própria palavra da antiga aliança. Para tentar semear, manter uma aparência daquilo que é, mas não é. Porque quando a gente fala, não é, de julgar, a gente julga o exterior, não é? Então, por que a gente é condenado naquilo que julga? Porque interiormente, não é? A nossa alma, ela está encharcada de iniquidade. Muita então, coisa. Às vezes nós não praticamos. O fato de não praticar externamente não te torna justo. Não. Para ser justo, humanamente falando, através da nossa justiça, você não poderia praticar do lado de fora, mas também nem passar aquilo no teu pensamento. É muito simples, é muito simples ter o exemplo disso. Quando você vê uma reportagem de algo terrível, né, na TV, eu nem gosto de ver, mas você vê algo, uma atrocidade, o que passa na tua alma? Se eu pego esse desgraçado. O cara olha e fala assim, rapaz, o cara desse tinha que apanhar muito, tinha que já morrer. Matou. Tinha que morrer. Pronto, ele não acabou. matou fisicamente, mas na mente dele ele já matou. Então ele já seria julgado como assassino. Como assassino, pensa bem. É isso aí, filho. É desse jeito. Mas é isso que o diabo quer, que as pessoas achem que não acontece. A santidade de Deus é tão alta a esse ponto. E as pessoas acham, né, a religião, vou colocar as pessoas não, a religiosidade junto com a religião, acham e tentam impor isso para as pessoas para que elas consigam viver uma coisa que é impossível. Totalmente impossível. Não tem como. Mas o diabo não mostra que é impossível. Ele tenta mostrar que é possível. Mas ele tenta mostrar o quê? Né? Como se fosse... Por isso que a Bíblia chamou os fariseus de sepulcro caiado. Sim. Ou seja, por fora é uma aparência de obediência, branquinho. Mas por dentro está cheio de iniquidade. Não tem como, né? Não existe essa possibilidade. Não tem como, né? Só pela graça, favor e merecido, né? Então João 3,17 diz, né? Porque enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, olha o amor de Jesus, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Olha aí que coisa mais linda. Quem obedece os mandamentos não é condenado, está escrito ali? Não. Quem obedece os mandamentos não é condenado. E em Marcos 16 também, né? Fala isso, 16, né? Aquele que crê será salvo. Será salvo. Aquele que não crê será condenado. Então qual é a base do julgamento? Quem crê e quem não crê. Isso aí. Por que não é mais o pecado? Porque o pecado Cristo já levou, já pagou a dívida. Já falamos sobre isso ali. Que Deus não se lembraria. Então, quando eu acho que Deus se lembra, olha que coisa perigosa. Quando eu acho que Deus está vendo o meu pecado, eu estou chamando ele de mentiroso. Porque ele disse. Ele jurou por si mesmo, por não achar ninguém que ele pudesse, melhor, mais alto que ele jurou por si mesmo que não se lembraria. E quando eu acho que Deus se lembra, eu estou chamando ele de mentiroso, gente. Pensa bem se isso tem cabimento, um negócio desse. Né? É porque ele não nos dá aquilo que a gente merece, porque senão seríamos alcançados com mais uma praga. Né? Vamos botar na balança. Não é? A mentira ou chamar Deus de mentiroso? Nossa. O que vai pesar mais? Nossa, Deus. Que coisa horrível. Não é bom nem pensar. Percebe como que a incredulidade é pior do que o pecado? Vamos lá. Hebreus 3,18. E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes.
Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. É o povo de Israel em Números, né? Números 13. A salvação também, mesma coisa. Isso aí. Não entra no lugar secreto e mora lá por causa da incredulidade. Sim. Vamos lá. Seu descanso. Hebreus 4:2, né? Pode ler. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, olha, as boas notícias, exatamente como aconteceu com eles, os judeus. Mas a palavra que eles ouviram não lhe trouxe proveito nenhum. Por quê? Porque não foram unidos por meio da fé. Nós, porém, que entramos no descanso, né? Nós, porém, sim, entramos ali. Entramos no descanso. A nós, porém, é dada essa promessa para entrarmos no descanso, mas por eles não conseguiram. Por quê? Porque não tiveram fé, né? A boas novas, como diz aí, Deus fez uma aliança conosco, que cremos, com um juramento de que jamais se lembraria dos nossos pecados, com o selo do Espírito Santo, garantindo a promessa e com Cristo como fiador dessa promessa. Pensa bem, Pai, Filho e Espírito Santo garantindo essa vitória. Essa promessa. Essa promessa para nós. Olha o 4:10, né, de Hebreus. Vamos lá, pode ler. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, qual é o descanso? É o descanso da salvação, o descanso de saber que a dívida foi paga, não é? Também ele mesmo descansou das suas obras, ou seja, de tentar praticar para ser salvo. Descansar no fato de que já é ser salvo. O que promove esse descanso, amor? Eu vejo assim, o fato da pessoa entrar no descanso e ele viver esse descanso, primeiro passo, ele crê que todos os seus pecados foram pagos. De ontem, de hoje, de até ele morrer aqui nessa terra. Fisicamente, vamos dizer assim, né? De uma forma, tem uma forma mais profunda, mas de uma forma prática. Quando ele entende isso, e ele vive isso, aí agora ele está no descanso, mas e as outras coisas? A partir desse momento, a sua vida de fé começa a mudar. Porque você entrou no descanso, você entrou em Cristo. E a partir do momento que você está em Cristo, a palavra é impressa, melhor dizendo, no seu coração. E aí você começa a ver que aquelas promessas estão saltando em você. Não é por causa de você ou pelo que você fez. É simplesmente porque você teve fé para se manter ali naquele descanso, que é Cristo. E aí você começa a tomar posse de quê? Da cura. Começa a saber que Ele quer o melhor para a tua casa. Você começa a enxergar o Salmo 91. O cuidado de Deus com você e com sua família. Tudo isso vai acontecendo na tua vida e não é uma coisa que você fica na expectativa. Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Não! É uma certeza, é uma convicção. Está diante de você. Por quê? Porque é como se realmente você está em Cristo e a Bíblia diz que Cristo está à destra do Pai. Né? É como se você olhasse e visse o Pai, né? Fazendo tudo em favor de Cristo. Esses dias, você falando, né, do Salmo 91, eu escrevi, tipo como se fossem minhas palavras, né? A proteção do Salmo daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Nossa. E praga nenhum chegará à tua tenda, né? Você será salvo da peste que voa ao meu dia, da mortandade, das doenças, e 1000 pode cair à tua direita, e 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Nossa, que mundo que você vive. Eu vivo nas regiões celestiais, né? Nesse o único mundo, lugar. o mundo onde Cristo vive. Onde Cristo vive. Porque a Bíblia diz que nós estamos junto com Ele. Efésios, a palavra de Deus diz que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Eu estou batendo aqui, né? Assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós não estamos nesse mundo
padecendo e Cristo lá de cima nos ajudando. Estamos assentados. Queridos, e essa é a nossa batalha espiritual. É. Sabe como a gente Batalha batalha da fé. espiritualmente? Passando a mão na espada, se levantando, não dando ordem. Porque assim é aquele que reina, Isso aí. dá ordem. E os seus subordinados têm que obedecer. É assim que o diabo faz. Tem que obedecer, porque nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Vamos Você lá? sabe por que Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja? Por causa desse versículo aí, ó, 4:6, na Hebreus 4:6. Visto, portanto, que resta entrar alguns. Olha. Hoje, no tempo da igreja que nós estamos vendo hoje, resta muitos. É. Verdade, Não é? meu amor. Lá para os hebreus faltavam alguns, mas hoje Aqui. restam muitos em entrar A nesse igreja descanso. foi se afastando dessa realidade. Vivemos fora dessa realidade durante muitos anos. Então, né? visto que resta alguns muito a entrar no descanso, né, é por causa da desobediência. Qual é a desobediência? Não é a desobediência dos mandamentos, é a desobediência da fé, da incredulidade. Não entraram aqueles quais anteriormente foram anunciadas boas novas, ó, boa notícia, né, do Evangelho. Ao 14, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Que confissão é essa? De que nós somos salvos pela fé, não é pelo que Sim. conseguimos fazer ou deixar de fazer, porque cremos, não é? Você quer colocar alguma Não, coisa? eu quero- Parece eu que a gente interrompe. Não. Só quero colocar uma coisa que você disse ali, muito bem colocada, a questão de que Deus ainda não, Cristo ainda não voltou por causa disso, de alguns ainda, ou de muitos hoje, né? Por quê? Porque existe uma palavra de Hebreus, sem fé é impossível Agradar a Deus. agradar a Deus. Então, o pai fica triste, porque, assim, triste em termos, né? Porque não há tristeza em Deus, mas a gente coloca dessa forma, porque ele espera que muitos, ele gostaria que todos, mas que muitos alcancem, né, essa grande obra que ele fez. E dessa forma a coisa anda engatinhando demais. Aqueles que eram para estar já correndo na fé ainda nem conheceram ela. Não é verdade? 1 Pedro 3,18. Vamos lá, deixa eu só levantar aqui. Que Nós já estamos quase acabando. Não, só falta Vamos. esse. Só falta 1 Isso. Pedro 3,18 e nós encerramos aqui. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, olha. Por isso que hoje duvidar é achar que o que Adão fez tem mais peso que o que Cristo fez. Nossa, vamos lá. Para conduzir-nos a Deus, ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Então, 19, nela, né, que é a nossa arca da aliança, né, Cristo. Apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. São a remoção da sujeira do corpo. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Nossa, esse versículo aqui é de uma profundidade tão grande. Olha só, não é a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Que boa consciência diante de Deus é essa? A convicção de fé, né, de que estamos justificados, somos justos. Meu Deus. É tremendo isso. E se manter nessa confissão, nessa esperança, nessa certeza, convicção. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus também que é âncora. Essa confissão, né, Hebreus 10, se você ler o capítulo todo, que ali tem a promessa, ali tem o juramento. É até interessante, né, ler aquilo ali, né? É. E ele diz que essa esperança, né, dessa salvação por fé é a âncora da nossa alma, né? E ele vai dizer, né, que aquele que peca deliberadamente, qual é esse pecado deliberado? Não é? Não resta mais sacrifício para ele. Qual é o pecado deliberado? É o pecado da incredulidade, é duvidar.
É duvidar que o sangue dele, não é, apagou completamente a nossa dívida. Então, quando se acha... E o judeu, o que ele estava fazendo? Por isso é a carta aos Hebreus. O que eles estavam fazendo? Eles estavam abandonando o sacrifício de Cristo e voltando a sacrificar animais para perdão de pecados. Não é? Então já não existia mais o sacrifício. O sacrifício de Cristo não podia mais alcançar eles. Porque eles estavam desprezando o sangue de Cristo e voltando a sacrificar animais para a remissão de pecados. Meu Deus do céu, né? Que coisa horrível. Então, hoje, não é? Eu sei que a igreja não volta, né? Muitos cristãos jamais vão pensar em sacrificar animais para o pecado, mas quando eles duvidam, né, da palavra de Deus, do juramento empenhado, da promessa, né, existe uma mistura. E essa mistura tem sido muito danosa. É o que você falou, o trigo, né, misturado com joio. É verdade. Tem muita aparência, mas não tem serventia nenhuma. Não muda nada, fica vazio, vazio, vazio. E é assim que muitas pessoas têm vivido. A religião tem imposto tanta coisa e as pessoas continuam vazias. Né? O ser humano, ele entra hoje em determinados lugares para buscar um alívio da pressão que o mundo hoje está fazendo sobre a alma, né? Porque é tanta pressão de ter que fazer tanta coisa e, como a gente muitas vezes já conversou, né? A religião tem matado mais aqueles que estão dentro do que aqueles que estão vivendo de uma forma dissoluta, né? O peso de quem está dentro está se tornando cada vez maior, está se tornando cada vez pior. Não está tendo força mais. A pessoa tenta buscar um alívio para a alma, mas de repente está mergulhado em tanta coisa que não consegue mudar, entra um desespero, uma angústia. Ou quando pensa que está tudo certo, de repente dá algo errado e aí começa, né? Onde está errado? Por que isso aconteceu? E tenta achar de todas as formas, né? Uma forma para consertar. Estou fazendo tudo certo. Estou sendo fiel. Meu Deus. O que está de errado? Aí começa aquela angústia que nós já vivenciamos isso, né? Tantas e tantas vezes. É uma angústia sem fim. Tantas e tantas pessoas que nós já vimos e já vivenciamos chorando desesperadamente diante de nós, né? E nós não tínhamos essa palavra, né, meu amor? Verdade. Glória a Deus que Deus nos tirou de lá. Nós já vimos muita gente chorar sem saber o que fazer. E a gente tentava dos nossos meios, das nossas forças, mas no fundo não mudava nada. Não mudava nada. A pessoa tentava buscar um alívio, é como você estender a mão e tirar a pessoa daquele afogamento. E quando ela consegue respirar, ela dá aquela aliviada, você solta ela de novo. Vai, continua aí, meu filho. Agora é contigo de novo. É uma luta terrível. Mas que o Espírito de Deus possa conduzir você que está nos ouvindo a uma luz, né? Muito grande, poderosa. Amém? Amém. Vamos orar? Vou pedir a minha esposa fazer essa oração. Quero, meu amor, que você faça uma oração pela família. Amém. Ore pela família. As pessoas que estarão ouvindo, não sei quando, talvez a gente não saiba, né? Deus tem os seus planos, mas que a família tem sido tão atacada, possa ser alvo da mão de Deus. Amém? Amém. Ore nesse momento. Paizinho amado, Paizinho querido, Senhor, nós estamos encerrando essa série, né, desse lugar secreto em que nos foi dado, Senhor, como presente, nascer dentro desse lugar. Senhor, e a Tua palavra diz que quando nós crescemos, seremos salvos nós e a nossa casa.
Por isso, Senhor, nós nos posicionamos em fé, em Jesus. confiança, Senhor, naquilo que foi feito através do sacrifício do Teu Filho. Sim, Jesus. Não foi barato, Senhor, não é uma graça barata. Custou um preço muito alto. A nós foi dado gratuitamente, mas custou preço de sangue. E porque custou preço de sangue, Senhor, é tão precioso para Ti. Nós acreditarmos, nós nos entregarmos, Senhor, esse cuidado tão especial. Não é um fazer, não é um esforço nosso, mas um posicionamento de crer, de estar, Senhor, nessa justiça. E, Senhor, nós estendemos essa justiça à nossa família, à família daqueles que estão me ouvindo. Quantas famílias, Senhor, estão sendo destruídas, destroçadas pelas drogas, Senhor, por tantas coisas que o adversário tem invadido, Senhor, as famílias com pânico, com medo, com tantas coisas ruins, Senhor, que tem cercado, Senhor, nossas casas, Pai. Mas Tu és aquele que nos mantém em segurança, que Teus filhos possam entrar nesse lugar, Senhor, de descanso, de confiança, saber que o Teu cuidado está sobre a nossa casa, o Teu cuidado está sobre os nossos filhos, o Teu cuidado está sobre, Senhor, as nossas finanças, o Teu cuidado está sobre, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, Senhor, que o mais precioso é a nossa família. Por isso, Deus, nos dê sabedoria, Senhor, para agirmos com graça, Senhor, com os nossos familiares, com nossos filhos, que nós possamos corresponder com graça, assim como nós recebemos favor imerecido, Senhor. Que esse favor comece dentro da nossa casa, que possamos, Senhor, ser gratos. Nós possamos, Senhor, estender esse favor, Senhor, nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa. Nós possamos, Senhor, agir com graça, assim como o Senhor agiu. Deus poderoso, nós confiamos a nossa família nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore pela salvação. Espírito Santo. Também, Senhor, nós te pedimos, Pai, que alcance com salvação, Senhor. Você que nos ouve agora. Com salvação, Senhor, aqueles... E a salvação, Senhor, é um ato de fé. Sim, é um posicionamento, Senhor, de fé. Deus, que o Teu Espírito agora, Senhor, nos convença, Senhor, aqueles que estão ao alcance da minha voz. Sim, agora. Que eles sejam, Senhor, salvos pelo Teu toque, Senhor. Que a mente deles possam se abrir para receber em seu coração, crer no seu coração. E pronunciar com a boca, porque ninguém é salvo com a boca fechada. Que eles possam, Senhor, declarar neste momento que recebem a Tua salvação como um presente, que recebe, Senhor, o dom da justiça, Senhor, como um presente, como uma dádiva, um dom. Que eles sejam vestidos, Senhor, com essa vestimenta de justiça, Senhor, que faz deles justos aos Teus olhos. Porque quando o Senhor nos olha, Senhor, o Senhor vê a Cristo. O Senhor nos vê ocultos em Ti. O Senhor vê, Senhor, nós escondidos em Ti. Por isso é o esconderijo, Senhor, do Altíssimo. Que essa pessoa possa se posicionar em fé, Senhor, e se ver, sim, justiça Tua, Senhor, em Cristo Jesus. Uma justiça que não é dela, mas uma justiça Tua. Senhor, que ela seja vestida com esse manto, Senhor. Que esteja sobre a mente dela, Senhor, esse capacete da salvação, que é uma salvação que não depende, Senhor, dos seus méritos. Senhor, que dos lábios dessa pessoa possa sair, Senhor, a espada do Espírito, que é pronunciar, Senhor, essa salvação. Declarar, Senhor, os principados e potestades, que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra a acusação dele, que tenta trazer, Senhor, peso, tenta trazer, Senhor, fardo, tenta trazer condenação, Senhor, mas nós, Senhor, nós desfazemos de todo o laço do diabo. Que essa pessoa, Senhor, que me ouve neste momento possa se desfazer de todos os laços de acusação, de condenação.
Senhor, ora, Senhor, essa acusação e condenação vem em relação a nós mesmos, ora vem em relação, Senhor, às pessoas que amamos, ou, sim, Senhor, que queremos ver salvos. Mas, Senhor, que agora todo laço do diabo possa ser desfeito, Senhor, toda seta possa cair por terra, porque nós nos posicionamos também, Senhor, com a fé, com o escudo da fé, que é crer, Senhor, que estamos salvos. Nós não nos agimos, Senhor, nós nos movemos pelo que vemos, mas é pelo que cremos, Senhor. Às vezes nós estamos vendo, Senhor, nos nossos familiares, não aquilo que queremos ver, mas, Senhor, o que importa é o que a Tua palavra diz, não aquilo que vemos, porque nós não nos movemos por vista, mas por fé. E por fé, Senhor, nós já vemos os nossos filhos salvos, já vemos nossa família salva em Cristo Jesus, porque nós cremos, e tudo é possível ao que crê. Por isso nós oramos, suplicamos, para que o mistério do Teu Evangelho, o mistério, Senhor, oculto através do século, mas revelado através do Evangelho, sim, se manifeste aos olhos, Senhor, daqueles que nos ouvem, Senhor, e daqueles que vão nos ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Nesse momento, diante a presença do Senhor, diante de tudo aquilo que foi colocado ao teu coração, declare para Deus agora, declare para o teu Pai, declare a tua necessidade agora, em nome de Jesus, declare. Não importa o que você está passando, não importa agora a sua dor, não importa o momento que você está vivendo, uma enfermidade está alojada nesse corpo, creia somente, creia, porque o Espírito de Deus está junto com você, trazendo cura, operando um milagre agora sobre a tua vida, visitando você nesse momento. Pai, eu oro, Senhor, diante a tua presença, Senhor, que sejam curados, Senhor, todos aqueles que neste momento, Senhor, estão passando com problemas, Senhor, meu Deus, no pulmão, meu Deus, problemas respiratórios, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Eu já te agradeço, Jesus. Eu já te agradeço porque eu tenho certeza deste milagre. O Senhor me revela, o Senhor me mostra, Senhor, meu Deus, pulmão, Senhor, meu Deus, ó Pai, estava com muita dificuldade já para respirar, Senhor. Pessoas que passaram também por esse momento difícil, Senhor, meu Deus, dessa pandemia, Senhor, e ainda não conseguiram se recuperar, meu Deus, em nome de Jesus. Coloca as tuas mãos agora, Senhor. Coloca as tuas mãos, como foi colocado hoje, ó Deus, naquele repórter, pessoas com problemas na mente, pessoas com problemas na coordenação motora, problemas pulmonares, problemas no coração, nos rins. Em nome de Jesus, seja sarado agora, para a glória de Deus, Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre teus filhos, Senhor. Ó Deus, opera o teu milagre agora, Senhor. Esses estão com um problema na perna, Senhor. Coloca as tuas mãos. Deus, opera o milagre agora, Senhor. Faz, Senhor, meu Deus, ó Pai. Ó Pai, que esta perna, Senhor, desta pessoa, Senhor, meu Deus, que agora está ouvindo esta oração, Senhor, está acompanhando esse momento, possa ser curada agora. Toda dor, em nome de Jesus, seja repreendida agora. Obrigado, Jesus. Nós não merecemos, mas pelas suas pisaduras, Senhor, nós fomos sarados, fomos curados. E nós tomamos posse dessa vitória porque somos justiça de Deus, justiça do Pai em Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Continua operando milagre, continua abençoando, Senhor. A todos aqueles que estarão nos ouvindo, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus continue te abençoando, querido, que o Pai estenda a mão sobre a tua vida, sobre a tua casa,
e muito especialmente sobre o teu coração, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração, mas que Deus possa te dar um coração de carne e que Ele possa fazer brilhar a luz do Evangelho, porque isso sim tem peso para a vida eterna, e aí vai te levar a morar junto com Ele. Isso é o mais importante de tudo. Deus te abençoe e até a próxima, permitindo o Senhor, né? Amém. Amém? Glória a Deus.